Nos Estados Unidos, uma investigação que poupou o presidente Joe Biden de acusações criminais acabou, ao mesmo tempo, prejudicando o líder americano na corrida eleitoral. A gente vai entender essa história agora ao vivo com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que está lá em Nova York. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Pois é, Márcio, o que deveria ser uma boa notícia para Biden acabou virando um problemão. Isso porque esse relatório, então, concluiu que Joe Biden não pode responder criminalmente pelos documentos confidenciais do governo que foram encontrados na casa dele, documentos de quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos. A gente lembra, né, que esse é um dos casos de Donald Trump na justiça, mas esse relatório aponta, então, que Biden realmente não pode responder a isso. Agora, o problema, Márcio, o motivo pelo qual Biden não pode responder criminalmente. Além dele ter cooperado com os agentes durante toda a investigação, o investigador especial escreveu nesse relatório que Joe Biden é um senhor bem intencionado com problemas de memória, com falhas significativas na memória. E isso deixou Joe Biden muito irritado. É claro, é isso que muitos dos opositores de Biden falam sobre ele, né? Criticam Biden dizendo que ele é velho demais, aos 81 anos, para continuar sendo presidente dos Estados Unidos, não tem condições para isso e por causa das repetidas gafes também que ele vem cometendo. Então, é a oposição, claro, que diz isso sobre Biden, mas também alguns democratas falam isso, também demonstram preocupação com as condições de Joe Biden por causa das gafes. Ele foi questionado por repórteres sobre esse relatório, sobre a memória dele e ficou visivelmente irritado, interrompeu o repórter, disse I know what the hell I'm doing, ou seja, eu sei que diabos eu estou fazendo. E aí, quanto mais os repórteres perguntavam, mais ele ficava irritado e apenas alguns minutos depois, Márcio, ele confundiu o presidente do Egito com o presidente do México. Biden foi questionado sobre a situação na faixa de Gaza e foi falar sobre as negociações com o presidente do Egito, El-Sisi, para passagem de ajuda humanitária, para entrada ali da ajuda humanitária na faixa de Gaza, se confundiu e falou que ele conversou com o presidente do México para que essas negociações acontecessem. E ainda chamou o presidente do México de El-Sisi, ou seja, pelo nome do presidente do Egito. Então, logo depois de ser questionado sobre essa questão das falhas de memória, Joe Biden cometeu outra gafe. Então, isso virou realmente um problemão aqui. Todos os jornais repercutindo muito esse assunto. E uma outra questão também que está nesse relatório é que Biden foi entrevistado, foram 5 horas de entrevista com ele durante essas investigações e o investigador aponta que Biden não conseguiu se lembrar em um determinado momento dos anos em que foi vice-presidente dos Estados Unidos, nem do ano em que o filho dele, Beau Biden, morreu. Joe Biden comentou sobre isso, disse que estava sob muita pressão naquele dia. Essa entrevista aconteceu logo ali em meio ao começo desse conflito entre Israel e o Hamas. Então, depois do ataque do Hamas, Biden falou que ficou que não competia a ninguém, na verdade, perguntar para ele sobre isso, sobre a questão da morte do filho dele. Ele fala muito, né, sobre esse assunto, sempre muito abalado. Então, ele se mostrou incomodado também por esse assunto ter feito parte dessa investigação, dessa entrevista. Então, Márcio, realmente poderia ter sido uma boa notícia para Joe Biden, algo que o diferencia ali de Donald Trump, né? Porque essa questão dos documentos sigilosos encontrados nas propriedades de Trump virou um enorme problema para Trump, mas acabou sendo mais uma bomba nas mãos de Joe Biden nesse momento em que ele busca a reeleição. Deu mais munição, né, para quem faz esse tipo de crítica a ele. A gente separou o trecho desse momento em que Biden fala com os repórteres sobre isso. Vamos ouvir. I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president. I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's totally out. How bad is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad, I let you speak. That's Your my memory has gotten worse, Mr. President. My memory is not good. My memory is fine. My memory. Take a look at what I've done since I've become president. E como a Mariana Jangiacomo contou para a gente em Nova York, logo depois que o presidente Biden defendeu que a memória dele estava boa, ele fez aquela confusão dizendo que o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi era o presidente do México. Vamos ver esse momento. As you know, initially, the president of Mexico, al-Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate.
No mesmo dia em que era julgado pela Suprema Corte, Donald Trump venceu a disputa em Nevada pela candidatura do Partido Republicano. Essa já é a terceira vitória seguida de Trump na corrida pela indicação do partido para disputar as eleições de novembro contra Joe Biden. Em discurso a apoiadores, depois do resultado, o republicano ironizou o fato de que a principal adversária dele, Nikki Haley, perdeu as primárias do estado 2 dias antes para a opção nenhum dos candidatos. Lorival Santana, nosso analista internacional, já está aqui no estúdio para conversar com a gente ou explicar detalhes de todas essas questões. Primeiro, mais essa vitória agora em Nevada de Donald Trump. Não representa muita coisa, mas é um passinho a mais, né, Lorival? Boa noite. Boa noite. E o Trump capitaliza bem, em cima de tudo, o que até das pequenas vitórias em meio a essa intensa atividade do judiciário, todas essas audiências, né, que ele tem muitas vezes feito questão de estar presente e vai usar muito esse relatório do Robert Hur, o, digamos, conselheiro especial, o investigador especial, nomeado pelo Departamento de Justiça de Biden, mas que havia sido nomeado como subprocurador-geral no governo Trump. Então, o Departamento de Justiça de Biden, para demonstrar a isenção total desse investigador, dessa investigação, que durou 1 ano e meio, 15 meses mais precisamente, pegou alguém que teria credenciais, né, de que não iria ajudar o Biden, amaciar para o Biden. De fato, ele não encontrou o crime, mas deixou essa bomba reputacional, né, essa questão política eleitoral, ao dizer que ele tem problemas de memória. E, de fato, o Biden comete muitos lapsos, né? Todos nós cometemos lapsos, certo? Eu, então? Isso é humano, eu também. Mas o Biden comete com mais frequência do que as pessoas em geral. Mas é que o tom do texto é estranho, falando que ele é um senhor de idade, bem intencionado, com problemas de memória. Ele poderia ter escrito, se esquece em alguns momentos das datas onde o crime, onde a investigação teria acontecido. Mas não, ele fala problemas de memória. Médico ele não é. Exato, e chega a dizer que o presidente não se lembra em que circunstâncias o filho morreu. Acho que isso chega a ser cruel, não é? E foi uma resposta muito dura. A gente não exibiu, mas foi uma resposta duríssima de Biden. O Biden, e aí, num certo momento, o Biden até se engasgou de emoção, porque, é claro, a morte do Beau Biden é algo que abalou profundamente, como abalaria qualquer pai, né? E aí, mas mais adiante, ele comete esse lapso, né? E existem comentários, né, de que ele não tem dado muitas entrevistas, não vai participar da tradicional conversa no Super Bowl, em que os presidentes aproveitam para falar para dezenas de milhões de americanos de um jeito mais relaxado, mais tranquilo. De fato, os assessores dele o estão cercando para evitar oportunidades em que ele cometa esses lapsos, essas gafes, e procurando fazer com que ele esteja mais com a população, andando com as pessoas, como ele fez em Nevada, em Las Vegas, e, enfim, procurando ter essas oportunidades mais com a população e menos com os jornalistas. Mas ontem, isso nós estamos mostrando, aconteceu numa coletiva, no prime time, para usar o nome do nosso programa, no horário nobre da televisão. Joe Biden tem 81 anos. Obrigado, Lorival Santana.